Isaías capítulo 2. Visão que teve Isaías, filho de Amós, no tocante a Judá e a Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se estabelecerá o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão para ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não alçará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Porém, tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente. São algoureiros como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os teus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. O povo se inclina e os nobres se humilham. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. A arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então meter-se-ão pelas cavernas das rochas e pelas concavidades da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante dele se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das montanhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos do homem cuja vida não passa do sopro de suas narinas, pois qual é o seu valor? 3. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento do pão e todo o sustento da água, o valente, o soldado, o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o homem respeitável, o conselheiro, o sábio entre os artífices e o eloquente orador. E dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles, e o povo será oprimido. Um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém agarrar seu irmão na casa de seu pai, dizendo: Tu, pelo menos, tens roupas, se nosso príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este sua voz, dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou roupa alguma. Não me haveis de constituir governador sobre o povo, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor para provocarem os olhos da sua glória. O aspecto do seu rosto testifica contra eles,
porque publicam seus pecados como Sodoma e não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Dizei ao justo que tudo lhe irá bem, porque comerá do fruto das suas obras. Ai do ímpio, tudo lhe irá mal, porque segundo o que as suas mãos fizeram, será pago. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam, te enganam e desviam o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para exercer juízo e se põe de pé para julgar os seus povos. O Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que foste vós que consumiste essa vinha. O espólio do aflito está em vossas casas. Que tem de vós que esmagai o meu povo e moeis as faces dos aflitos? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor. Porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes. E quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá à descoberta sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor os ornamentos dos pés, as toucas e adornos em forma de lua, os pendentes, as manilhas e os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, os véus, as caixinhas de perfumes e os brincos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xálios e as bolsas, os espelhos, o linho finíssimo, os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Por cinto uma corda, em lugar de penteados dos cabelos, calvície. Em lugar de vestes luxuosa, pano de saco e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada, e teus valentes na peleja. E as suas portas gemerão e prantearão, e ela, desolada, se assentará no chão. Capítulo 4. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, e dizendo: nós comeremos do nosso pão, e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. E criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião, e sobre as suas congregações, uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha numa colina fértil, cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a com excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos. Peço entre mim e minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Por que, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de lhe fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem,
que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse justiça, e eis aqui opressão, retidão, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem com únicos moradores no meio da terra. Ah, meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedeira, e assim continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Harpas, alaúdes, tamboris, gaitas e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou e abriu a sua boca desmesuradamente. Para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, a sua pomba, e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará. Os olhos dos altivos se humilharão. Porém, o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com cordas de carroça, e dizem: apresse-se com isso e acabe a sua obra, para que logo a vejamos. Achegue-se e venha já o conselho do Santo de Israel, para que o venhamos a saber. Ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes de si mesmo. Ai dos que são campeões em beber vinho e homens fortes para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno e ao justo negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele. E o feriu de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto, não retirou a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele erguerá o estandarte para as nações de longe, ele lhes assobiará para que venham desde a extremidade da terra, e eis que virão apressada e ligeiradamente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém cochilará, nem dormirá, nem lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedras, e as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa. Então a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Então olharão para a terra, e virão trevas, e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações.